Olá, seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição 3 do segundo trimestre de 2023 da EBD, Revista Adultos CPAD, que tem como título Ciúme, o mal que prejudica a família. O texto áureo diz assim: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago, capítulo 3, versículo 16. A verdade prática diz: o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 37, versículos de 1 a 4, versículos 11, 18, 23, 24 e 28. A introdução diz: a história dos filhos de Jacó não só é comovente, mas dramática. José, filho amado do patriarca, foi alvo do ciúme dos seus irmãos. É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele. Por isso, tornou-se uma pessoa de confiança do velho pai. José delatava todas as más ações de seus irmãos para o patriarca da família. Por esse motivo, eles o viam como um delator e merecedor das hostilidades deles. A lição de hoje não tem o objetivo de tratar dos aspectos gerais da história de José, mas enfatizar essa relação de conflito dentro da família de Jacó. Vejamos as consequências para uma família em que a inveja e o ciúme estão presentes. Então, aqui, de acordo com a introdução, o comentarista vai trabalhar essa questão de Jacó ter preferência pelo seu filho José, que era filho dele de Jacó com a Raquel, que era a mulher que ele amava, e também o que essa preferência de Jacó gerou entre os irmãos de José. Gerou um sentimento faccioso, um sentimento de ciúmes, de inveja, por ele ser privilegiado pelo pai. Vamos ver as consequências disso ao longo da lição. Tópico primeiro: a falha no tratamento dos filhos. Subtópico 1, a preferência de Jacó. Em Gênesis 37, lemos que Jacó amava a José mais do que a todos os seus filhos. Aqui começa o problema, né? A causa primária, né, da situação difícil que aconteceu ali na família de Jacó. É possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José. Entretanto, independentemente de ser o filho da sua velhice, José era um dos muitos filhos que ele havia gerado, 12, né, com José 12, e Benjamim. Naturalmente, quando são conscientes do seu papel paterno e materno dentro do lar, os pais percebem as diferenças de personalidade e de temperamento de cada um dos filhos. Por isso, é preciso muita atenção no relacionamento com eles. Na lição 2, estudamos a respeito do problema que foi gerado pela predileção de Isaac e Rebeca entre Esaú e Jacó. Aqui, na história de José, veremos que a predileção de Jacó produziu o ciúme e a inveja entre os irmãos, com as consequências graves dessa prática dentro da família. Então, aqui logo de cara nós vemos, né, logo de início, essa questão aí da preferência que Jacó tinha pelo seu filho, né? Era o filho da velhice dele, né, da idade avançada, e ele amava muito a José, também amava os outros filhos, só que era o filho mais novo, caçula, na época, e ele dava uma atenção maior para José, além de ser filho de Raquel, que era a mulher que ele sempre amou. Muito bem, mas os pais, de uma maneira geral, mesmo os filhos sendo diferentes, um sendo mais obediente, o outro sendo não tão obediente,
Os pais têm que ter muita sabedoria de Deus, muito cuidado na hora de como tratar cada filho. Se comprar um chocolate para um, tem que comprar para o outro também. Por que um vai ganhar um chocolate e o outro não vai ganhar? Isso aí os pais têm que ter muita sabedoria de Deus para saber lidar com essa situação, para não gerar consequências graves, né, no ambiente familiar. Subtópico 2, o ciúme em meio à preferência. Jacó não mediu as consequências ao presentear seu filho José com uma capa de várias cores, numa clara atitude de preferência. Isso provocou ciúmes nos demais filhos, os quais entenderam que o pai não lhes dava o devido valor. Ora, José era o 11º filho de Jacó. E quando os mais velhos se sentiram alijados do amor do pai, encheram-se de fúria. Eles viam que esse traje especial significava o favoritismo da parte do pai, e por isso aborreceram-no. Então, mais um ponto. Além de Jacó mostrar preferência por José, em detrimento dos outros irmãos, o Jacó, ele mandou confeccionar um manto ali, uma túnica de várias cores, uma túnica diferenciada, diferente, que era especial para o seu filho José, enquanto que os outros usavam túnicas comuns. Então isso aí acabou colocando mais lenha na fogueira do relacionamento entre os irmãos. Então é mais um ponto que Jacó acabou agindo de forma não muito sábia. O subtópico 3 vai dizer: a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Além desse presente do pai a José, também havia os sonhos de José que o colocavam sempre em superioridade em relação aos seus irmãos. O sonho dos molhos de trigo e o sonho dos corpos celestes que se inclinavam diante de José, quando contado para seus irmãos, fizeram com que eles entendessem que José agia com arrogância e despeito em relação a eles, e por isso o rejeitavam. Os sonhos tinham um caráter profético, mas seus irmãos entenderam como uma atitude presunçosa da parte de José. Não podiam enxergar o que aconteceria alguns anos depois, quando José tornou-se governador do Egito. Gênesis 41, de 41 a 43. Então, José teve 2 sonhos, e quando contou para os irmãos, no sonho eles se inclinavam diante de José. Aí eles ficaram mais revoltados ainda com José, porque achavam que ele era arrogante, soberbo, presunçoso, e achar que os seus irmãos, e até o seu pai e a sua mãe, iriam se inclinar diante dele. Mas, claro, isso já era um sonho profético. Deus estava mostrando que lá na frente José ia ser exaltado, e os irmãos dele iam ter que reconhecer isso, como aconteceu lá em Gênesis capítulo 41. De 41 a 43. Tópico 2, o ciúme como causa de conflitos. Subtópico 1, a túnica, o símbolo do desprezo. A vestimenta tradicional do povo antigo tinha no máximo 2 cores, feita de fios de linho fino grosso. A túnica colorida de José o colocava em posição de destaque em relação aos outros filhos. Gênesis 37, versículo 3. Isso corroborava o sentimento de predileção de Jacó por José. O ciúme derivado dessa má atitude do patriarca promoveu tristes consequências na família de Jacó. Então, essa questão de o pai ou a mãe priorizar um dos filhos em detrimento dos outros, até comprando roupas melhores, dando uma roupa melhor para um filho e deixando o outro sem essa roupa, ou com a roupa mais de menor qualidade, isso acaba gerando muitos problemas. Óbvio que vão acontecer atitudes de ciúmes, de inveja, de por que ele, por que não eu, etc. E os pais, então, assim, devem agir diferentemente de Jacó, nesse caso aqui, em relação a José e os irmãos dele. Isso gerou muito ciúme, Então, o subtópico 2 vai falar o ciúme, o agente do conflito familiar. Os irmãos de José sentiam-se ignorados pelo pai. Por outro lado, em razão de desfrutar do favoritismo do pai, José agiu com inexperiência, imaturidade e arrogância.
Seus irmãos, com o orgulho ferido por causa da preferência paterna por José, não aceitavam sequer ouvir o filho preferido de Jacó. Por isso, encheram-se de rancor e ódio, desejando até mesmo acabar com a vida do irmão. O ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. É como uma infecção que se espalha no corpo doente. A inveja, o rancor e o ódio, geralmente, têm no ciúme o nascedouro, como o sábio Salomão declarou. O ciúme desperta o furor, Provérbios 6,34. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo mostra que tudo que provoca contenda e dissensão tem como origem a carne, 1 Coríntios 3,3. O ciúme é uma obra da carne. Então, veja bem, aqui o comentarista, ele está querendo ensinar para nós que não justifica, obviamente, ciúme, inveja, perseguição contra alguém que está prosperando ou que está sendo privilegiada, nesse caso aqui, pelos pais. Mesmo que eles estivessem com a razão e estavam de reclamar que o pai estava privilegiando José em detrimento deles, no entanto, isso não necessariamente deveria levá-los a uma atitude de ciúmes e de inveja a ponto de querer até tirar a vida do seu irmão José. Eles só não fizeram isso porque o Rubem intercedeu, o José foi colocado ali num poço, e quando veio a caravana dos midianitas, que estava indo para o Egito, eles tiraram José do poço e venderam o José como escravo lá para o Egito, para ser levado ao Egito. E ali ele foi para a casa de Potifar. Então veja bem, o que se faz no exterior não pode, de forma alguma, formar ou formatar a maneira como eu devo me comportar, como eu devo agir, como eu devo pensar. Então, o caso do cristão, o cristão tem que se pautar pelo ensino das Escrituras. E o ciúme, como outros sentimentos, outras emoções, é obra da carne. Ciúme, inveja, contenda, dissensão, tudo é obra da carne. E o cristão, ele não deve andar na carne, mas ele deve andar no espírito. Subtópico 3. A extensão do ciúme. Na presente lição, analisamos o ciúme na relação entre os irmãos. Mas ele está presente em muitas outras relações. O ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, amizades sinceras e relacionamento profissional, etc. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto do que felicidade. No ambiente onde o ciúme domina, sobram desconfiança, insegurança, controle e posse. Embora todas as pessoas tenham ciúme, pois trata-se de uma emoção humana, a linha entre o ciúme controlado e o descontrolado é muito tênue. Então, aqui o comentarista, ele vai dizer que esse sentimento, esse ciúme, ele não se dá apenas entre irmãos, mas também, não só entre irmãos de sangue, mas também entre irmãos de fé. E também entre os cônjuges, dentro do casamento, entre amigos e relacionamento profissional também. Então, esse ciúme está presente. Alguém que prospera, alguém que recebe uma nova função, um novo cargo, e gera ciúme naquele que não foi promovido. Então, o cristão, a pessoa que não é cristã, ela vai se deixar dominar por esses sentimentos carnais. Agora, o cristão não pode. Ele tem o Espírito Santo na vida dele para controlar, para dar-lhe domínio próprio, temperança, para ele saber agir com mansidão, com cuidado. E quando o ciúme tentar penetrar na vida dele, ele repreende, porque o ciúme vai destruir amizade, vai destruir casamento, vai destruir relacionamento profissional, relacionamento entre amigos e entre irmãos também, tanto de sangue quanto entre irmãos na fé. Neste momento, ouça essa mensagem importante da FAEST Academia para abençoar sua vida.
Olá, alunos e alunas da FAEST Academia. É ótimo ter sua presença em nosso canal. Estamos aqui para apresentar a você a plataforma de estudos dos cursos de teologia da FAEST Academia. Lembrando que todos os nossos cursos estão com mais de 60% de desconto. Aproveite essa oportunidade e venha aprender a palavra de Deus. Para acessar a plataforma, basta entrar no site oficial da FAEST e clicar na aba FAEST Academia. Você será direcionado para a nossa plataforma de estudos. Nessa aba, basta digitar seu e-mail e sua senha e clicar em Login. Dentro da plataforma, na página inicial, você terá acesso a todos os cursos que você adquiriu. Para começar a estudar, basta clicar no curso a qual deseja fazer. Dentro do curso, você terá acesso a todos os módulos que o compõem. Em cada módulo, há diversas aulas. Para começar a assistir, é só clicar no nome da aula que você será direcionado ao vídeo. Na parte inferior de cada vídeo, há um PDF com o material daquela aula. Para fazer o download, é só clicar. Ao concluir a aula, basta clicar no botão Concluído na parte inferior direita da página, que automaticamente você será direcionado para a próxima aula daquele módulo e assim por diante. Não perca mais tempo e venha aprender sobre a palavra de Deus conosco. Deus abençoe seus estudos e até uma próxima oportunidade. Tópico 3. Os males do ciúme. Subtópico 1. O ciúme pode causar tragédias familiares. Não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Não são poucos os casos em que pessoas prejudicam as outras por causa do ciúme. Não foi diferente no tempo de Jesus, em que a casta sacerdotal ficou enciumada e invejosa por causa da extensão do ministério terreno do nosso Salvador. Marcos 15, 10. Então, o ciúme, se ele for levado às últimas consequências, pode causar tragédias, no sentido de assassinatos, de homicídios. Isso aí são situações que não param de acontecer, infelizmente. Vez ou outra, os meios de comunicação de massa, mostram uma situação dessa, em que o ciúme, tanto da mulher quanto do marido, causou uma tragédia que levou à morte de um dos dois, até dos dois. Em alguns casos, até o ciumento mata a pessoa e ainda tira sua própria vida, para não assumir as consequências do que ele fez, ou do que ela fez. Então, o ciúme tem que ser dominado. Um cristão não pode dar asas, não pode dar vazão ao ciúme, porque o ciúme pode levar à morte. E por pouco não levou à morte de José. Foi muito pouco, porque Deus tinha um plano na vida de José e poupou a vida dele. Ali toda aquela narrativa ali da venda dele para os midianitas. Subtópico 2. O ciúme entre os santos de Deus. Se, de maneira geral, o ciúme obsessivo surge da parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação e ofensas mútuas, infelizmente, entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas. Assim, por ciúmes, se calunia, difama e ofende o irmão em Cristo ou um colega de ministério. Que o Espírito Santo guarde os nossos corações, de modo que produzam o fruto do amor, e não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Gálatas 5:25. Então, o ciúme obsessivo, doentio, patológico, ele sempre vai terminar em violência, separação e ofensas mútuas, isso dentro do casamento, ou até entre dois amigos, entre dois familiares. Infelizmente, entre os santos de Deus, que não deveria acontecer isso, mas também acontece do ciúme, a inveja, minar as relações das pessoas que outrora eram próximas. Quanta gente aí que vê um outro colega obreiro ser promovido, ser ordenado, e ele não foi, e ele acaba, por ciúme,
acaba até fazendo coisa que não deveria fazer, falando coisa que não deveria falar, né? Até gerando, talvez, em alguns casos, dividindo a igreja, né? Por conta desses ciúmes. Subtópico 3, vencendo o ciúme. Em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus. Filipenses 4:8. O que pensamos e o que está em nosso coração determinam as nossas ações. Provérbios 4:23. Em segundo lugar, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida. Se a constatação for afirmativa, é importante procurar a ajuda pastoral que, com base na palavra de Deus, o aconselhará com sabedoria. E, finalmente, considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. 1 Coríntios 13:4. A palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. Então, se o cristão, ele de fato quer vencer não só essa emoção aí, esse sentimento negativo que é o ciúme, ele precisa, né, saturar sua mente com a palavra de Deus. Ele precisa estar impregnado da palavra de Deus na sua vida para que a palavra de Deus vá limpando ele desses sentimentos que pertencem ao velho homem, à carne. E ele, como uma nova criatura em Cristo Jesus, ele precisa agir de forma diferente. E o ciúme faz parte da carne, faz parte da velha natureza. Tem que ser abandonado esse tipo de emoção negativa. Muito bem, estamos chegando então à nossa conclusão. Antes de lermos aqui o texto da conclusão, se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, comentar e compartilhar nas suas redes sociais esta videoaula para que mais pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus. O ardor emocional denominado ciúme deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos a que andemos dignamente e evitemos contendas e ciúmes. Romanos 13:13. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Este desenvolve a nossa alma para a prática das virtudes cristãs e, ao mesmo tempo, enfraquece as emoções humanas provenientes dos vícios da alma, né? O que eu acabei de dizer. Então, à medida que a gente é cheio do Espírito Santo e da palavra de Deus, esses vícios, essas ervas daninhas na nossa velha natureza vão ficando sufocadas e vão sendo mortificadas e vão sumindo, desaparecendo, e nós passamos a mostrar ou a demonstrar o fruto do Espírito Santo, né, através da nossa vida. Então, esse é o conteúdo desta lição de número 3, dessa videoaula. Deus abençoe os seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.